É o Aprovado de volta. Hoje a gente conversa aqui com o professor e pesquisador da UFBA, Nelson Preto, falando sobre educação e internet. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu vou conversar com o grande ator Aldri Anunciação. Ele vem aqui para falar sobre o espetáculo dele, Namíbia Não, que está em cartaz lá no Teatro Vila Velha. Mas a gente começa esse bloco chamando mais uma opção profissional para você com Ivan Marques, no quadro Ralando na Área. Roda a VT para a gente ver. É isso aí, valeu, Ivan Marques, tá aí, ó, mais uma opção profissional para você, psicologia. Quem sabe você consiga mudar um pouco a cabeça do povo e dos governantes para que a gente melhore a nossa educação, né, Nelson? A gente estava falando do acesso, né, dos alunos às redes sociais. Como é que você vê isso? Bom, a grande questão é a seguinte, nós temos uma dificuldade muito grande na escola, quando a gente pensa sobre isso, inclusive a gente viu lá na matéria, né, da dificuldade de acesso dos computadores encaixotados, então a gente às vezes termina dizendo assim, a escola não está conectada. Mas como você falou, a escola não está, mas os meninos estão. Então é só observar, todo caminho de escola tem uma lan house. É verdade. Elas estão no caminho da escola. E que estão cheias, né? Aí começaram em alguns lugares aí, proibir celular nas escolas, aí já inventaram um carrinho que o cara vai na frente e aluga guardador de celular. Então, quer dizer, as tecnologias, desde o lápis, sempre tiveram presentes na escola e a meninada, particularmente a meninada, mas também os mais velhos, começam a se apropriar dessas tecnologias e a usarem elas de forma mais diferenciada possível. Então, o que a gente tem visto, diferente do que muitos falam, é que essas tecnologias, elas continuam aproximando as pessoas, elas estimulam o estímulo aos relacionamentos. Eu vi dados recentemente, há uns 2 meses atrás, de que na Alemanha, 70%, quase 80% dos encontros que se davam na internet terminavam em amizades ou em casamentos. Eu conheço uma meia dúzia de 2 ou 3 casamentos que foram feitos a partir do uso das redes sociais. Então, quer dizer, essa coisa de dizer a tecnologia afasta, etc e tal, é algo meio que não está muito comprovado, que não tem comprovação, e mais do que tudo, a gente tem vivido isso de forma muito intensa. A gente viu aqui o movimento do Buzu, muito articulado em torno de uso de tecnologia. Santa Catarina, a reforma da catraca, a revolta da catraca, no Irã, lá em todos esses outros países, no Egito, onde o uso intenso das tecnologias, das redes sociais, possibilitou forte mobilização. O caso que praticamente virou uma febre na internet e foi espalhado de forma viral daquela professora Amanda Gurgel, que foi para a Assembleia Legislativa no Rio Grande do Norte, fazer numa audiência pública sobre a greve dos professores, faz um discurso precioso de 5 minutos e aquilo no outro dia... Você viu? Dá vontade de aplaudir. Dá vontade de aplaudir. Dela. Na verdade, dá vontade não, a gente aplaude. A gente fica olhando aquilo e diz, que fala linda. Aquela é uma professora ativista, aquela é uma professora intelectual, aquela é uma lutadora da educação. Pequenininha, virou uma gigante. Virou uma gigante. Nós, né? E por que ela virou uma gigante? Porque pegaram o videozinho da Assembleia, que é transmitida, isso é um avanço para a democracia, copiaram ele, porque hoje em dia com os recursos digitais a gente faz miséria, e de forma viral espalhou pela internet. E em 2 dias o Brasil inteiro sabia da fala daquela professora. Fala um pouco o que é o UCA e o tabuleiro de o UCA é um projeto do governo federal muito medroso, porque sempre dá muito medo, em educação tudo custa muito caro, chamado Um Computador por Aluno. Ele, na verdade, foi uma provocação inicial, feito pelo Nicolas Negroponte já há uns 10 anos atrás, talvez um pouco mais, do MIT dos Estados Unidos, dizendo que o computador portátil tinha que custar $100. E o governo federal, então, fez um projeto, ainda um projeto piloto. Nós temos na Bahia apenas 10 escolas. Nós, na Faculdade de Educação da UFA, somos responsáveis pela formação dos professores nessas escolas, em que os alunos, cada um recebe um computadorzinho desses. É um computadorzinho que só funciona na rede da escola, então é uma bobagem ser roubado. É um computadorzinho todo especial, que não tem valor de mercado, mas é uma máquina de produção de conteúdo, é uma máquina de comunicação. Então, estas 10
escolas espalhadas pela Bahia, por isso Barro Preto, Itabuna, Irecê e as outras todas, aqui, a Lindenberg e Cardoso, receberam 300, 400, 500 computadores desses pequenininhos. Cada escola, para que cada aluno tenha o seu computador, e a escola está decidindo, em função das suas condições, se o aluno vai poder levar para casa, não vai poder. Isso tudo é um trabalho longo. Então, claro, a infraestrutura é fundamental, porque você imagina esses 300 meninos ligados com uma conexão de 1 mega, não podem fazer nada. Então, esse projeto é um projeto que ainda está em implementação. Precisamos ampliar, e o que a gente tem defendido neste projeto é que ele se integre com os demais projetos da escola, com o Proinfo, que o secretário falou, e com todos os outros projetos que usem tecnologias, que não usem tecnologias, ou seja, que estes equipamentos ocupem a escola da mesma forma que tudo ocupa esse estúdio, da mesma forma que na casa da gente tudo ocupa todos os lugares. Quer dizer, então você integra todas as coisas e faz com que uma fale com as outras. Um outro projeto que a gente tem é o Tabuleiro Digital, que é um projeto de inclusão digital, que a gente chama
com a cara da Bahia. Eu não consigo entender por que o governo do estado, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, não já pegou esse projeto e espalhou pela Bahia, porque ele é a cara da Bahia. O que a gente fez? A gente se inspirou na Baiana do Acarajé. O que é uma Baiana do Acarajé? Quando ela chega numa esquina, numa praça, ela vira um acontecimento social. Ela sabe que horas o ônibus passou, se já passou por tá aqui, ligada, ela está ligada e ela é um ponto de conexão. Então nós pegamos o móvel tabuleiro, né? E em vez de botar cultura. acarajé, botamos a internet. Tudo rodando com software livre, porque é fundamental do ponto de vista da autonomia do país, e distribuímos isso nos andares da Faculdade de Educação, no bairro de Pirajá, num projeto muito bom em parceria com o nosso Departamento de Ciência da Computação da UFBA, e a professora Débora, e em Irecê. E aí o tabuleiro, como a gente defende, se integrou com uma biblioteca municipal, se integrou com um programa de formação de professores, se integrou com um ponto de cultura que tem uma rádio web. Ou seja, nós pegamos, que é o que nós defendemos na Faculdade de Educação, todas essas políticas de suporte tecnológico e colocamos elas junto para fortalecer a educação. Então, a tecnologia, então, ela passa, as tecnologias digitais, a estruturar esse treco todo. Como é que ficam essas crianças que não estão tendo acesso a essa tecnologia se o mundo caminha daqui para frente em torno dessas tecnologias? Eu brinco sempre, assim, solta os equipamentos, solta as crianças e fortalece o professor. Quer dizer, o secretário municipal e o estadual, e todos eles, precisam ter muito claro, as políticas públicas que precisam ter claro, que está custando mais caro não pagar bem um professor e não ter uma formação permanente com eles. Nós estamos com um projeto de formação de professores de tecnologia em parceria, o secretário se referiu, com a Secretaria Municipal de Educação. São 130, 140 professores estão terminando agora. Nesta perspectiva de entender os computadores não como uma ferramenta auxiliar dos velhos processos, mas de entender um computador como uma ferramenta, como uma possibilidade, como um instrumento para comunicação, para expressão, para criação de ciência, de tecnologia, de cultura, enfim, um espaço de manifestação plena da cidadania. Com certeza.